Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 1. A partir do versículo 1, fala da história de um homem, do nascimento de uma criança, de um menino, chamado João Batista. E esse João Batista, ele era precursor de Jesus. Então ele preparou o caminho para a vinda do Senhor. E ele era a voz que clamava no deserto. Pessoas iam até ele e ele batizava o batismo nas águas de arrependimento. Mas ele profetizou que viria um que ia batizar com fogo, com o Espírito Santo. E esse era Jesus. Ele era mais velho do que o Senhor, 6 meses, era primo. E ele veio, preparou o caminho, depois foi encarcerado, morreu, perdeu a sua cabeça. Mas a sua mensagem deixou viva até hoje. E hoje nós podemos nos considerar a geração João Batista. Nós somos, irmãos, uma geração que está preparando o caminho do Senhor. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. As profecias estão se cumprindo, as palavras proféticas estão se cumprindo. Nunca uma geração chegou tão perto do fim como a nossa. Há uma angústia no nosso coração em poder contemplar os nossos filhos e os nossos netos. Que talvez eu não venha ver, mas com certeza os meus netos e os meus filhos virão. O mundo se apertando, o socialismo, o comunismo aumentando, tomando conta de todos os países. O socialismo, o comunismo, ele tira Deus, sai fora Deus, sai fora a religião. O Deus é o Estado que não tem limites, não tem regras, não tem religião, não tem família. Isso mostra a vinda do Filho do Homem. Nós estamos chegando ao fim. Nós somos a geração de João Batista. Amém, misericórdia? Amém. Nós precisamos preparar o caminho, irmãos, para os nossos amigos, nossos filhos. A nossa geração tem que deixar a geração que virá mais fervorosa, mais sólida na palavra do Senhor do que foi a nossa. O grande desafio é ter filhos hoje, ensinar eles no caminho do Senhor. A palavra de Deus nos diz que filhos são bênçãos do Senhor. É a herança do nosso Deus, é os nossos filhos. E nós, como pais, irmãos, precisamos deixar um legado de fé na vida deles. Faculdade é bom, herança é bom, mas isso não vale de nada. O que vale é a fé em Cristo que você deve deixar nos seus filhos. Amém? Você está ensinando seu filho a orar? Você está ensinando seu filho a louvar, ler a Bíblia, estar diante da presença do Senhor? Nós precisamos que os nossos filhos tenham mais fé e sejam mais fervorosos, mais cheios do Espírito Santo do que eu e você foi, do que a nossa geração foi. Porque tempos difíceis virão, tempos tenebrosos virão, e vão precisar de pessoas cada dia mais firmes na palavra do Senhor. Deixe o legado, deixe a fé na vida deles. Isso é o mais importante que você pode deixar para o seu filho. É o céu, é o paraíso. E a palavra do Senhor fala deste homem chamado João Batista, e veio preparar o caminho do Senhor. No capítulo 1 de Lucas, versículo 5, vou ser bem rápido, a hora não para. Já está passando das 9, eu creio. Já tem um lanche aí para os irmãos. É banquete espiritual, banquete também material. Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Árvore boa produz bons frutos.
Tanto Isabel como Zacarias, eles eram de uma linhagem sacerdotal. E eram homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus. Era um homem e uma mulher obediente, irrepreensível, todos os mandamentos do Senhor. Então o filho faz o que vê o pai fazer. João Batista, nascido de mulher, não houve igual, porque ele tinha testemunho dentro de casa. Ele olhava para o seu pai, olhava para sua mãe, e a Bíblia nos diz que eles eram irrepreensíveis. A causa de muitos cristãos, irmãos, que nascem na igreja, filho de crente, não ser crente, é quando olha para dentro de casa, não vê testemunho nem do pai, nem da mãe. São mentirosos, são enrolões. Às vezes é um bruto para dentro para a mulher, é um ignorante. Às vezes uma mulher é uma fofoqueira, faladora, não tem compromisso com Deus. Você não vê o seu pai orando, você não vê seu pai jejuando, você não vê seu pai se consagrando. Você começa a ver falhas do comportamento, da personalidade do pai e da mãe, mesmo sendo cristãos. E o que é que acontece quando cresce? Eu não quero o Deus dos meus pais. Certa vez eu estava com um rapaz, ele disse: olha, eu sou filho de pastor, eu estou no mundo. Eu disse: meu filho, você é a maior tristeza do seu pai. Porque não tem maior tristeza um pastor ter um filho desviado, ficou calado. Ele estava falando mal da igreja, não disse mais nada. A maior tristeza de um cristão, irmão, de um pai cristão, ou você que é cristão, é ter um filho que não é cristão. João Batista, ele olhava para dentro de casa e ele via que os seus pais, eles eram irrepreensíveis em obedecer os mandamentos do Senhor. Maravilha. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Quero te perguntar uma coisa: existe algo impossível para Deus, irmão? Não. Não existe o impossível para Deus. O que falta em nós é a fé. Muitas vezes a gente não tem fé suficiente para acreditar que Deus pode fazer. Se você não crer, não vai ver. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Você olha para o seu marido, olha para o seu filho, para a sua família e diz: impossível. Você já profetizou, já declarou que é impossível. E muitas vezes a gente diz que é impossível servindo um Deus do impossível. Há uma contradição aí. Se eu sirvo um Deus do impossível, então não existe nada impossível. Quantos estão crendo nisso aí? Estão entendendo? Ela era estéril. O que é estéril? Não ter filho. Mas certa vez, estando no serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como um sacerdote diante de Deus. A maioria das bênçãos espirituais que nós recebemos de Deus, nós estamos servindo. 1 Coríntios 58, 15, 58 diz que há recompensa para aqueles que servem. E todos aqueles que se encontraram servindo, de alguma forma, foi abençoado naquilo que eles pediram a Deus. Certamente era o desejo do coração de Zacarias e sua mulher Isabel, ter um filho. Qual é o casal que não quer ter um filho? Hoje em dia, né? Se tem filho, tem um cachorro. E se chama pai de pet, mãe de pet. Quer ser preso dentro de um cachorro. Quer ser preso 7 anos, mata um cachorro. É mais fácil matar uma pessoa do que matar um cachorro. E como o cachorro dá trabalho. Meu Deus, tem um cachorrinho que eu ganhei. Ele custa R$1.600. Quando eu olho para ele, eu vejo 16 notas de 100 andando dentro de casa. Eu quero vender, mas a esposa já se apegou a ele. E é vacina, é ração, enfim. Mas eles queriam ter um filho. A cultura pesava sobre ele. Até hoje, quando alguém casa, passa um ano, o que é que os irmãos dizem? Cadê o filho? Cadê o filho? Até hoje é cobrado isso, imagina naquela época. Então era o desejo do coração daquele casal ter um filho. E ele estava servindo diante de Deus.
Então, quando você estiver servindo a Deus, pode esperar, as bênçãos vão chegar. É fato. Todos aqueles que estão servindo, eles são abençoados de alguma forma. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, todo o povo estava orando lá de fora. Um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Aleluia. Quantos aqui já viram anjos? Eu estou orando, irmão, eu quero ver anjo. Eu não vejo anjo, eu não vejo demônio, não vejo nada. Irmãos que têm dons, uns que só vê demônio. Pastor, um demônio está ali, outro demônio e um anjo, irmão. Uma peninha de anjo não tem não. Só vê demônio. Não quero ver demônio. Eu quero ver anjos. E se eu não ver aqui, eu vou ver lá em cima. Só sei que um dia eu vou ver. Mas Zacarias estava no templo, no altar, e apareceu um anjo à sua direita. Quando Zacarias viu, perturbou-se, dominado pelo medo. Quem não tem medo, irmão? Você aqui imagina um anjão grandão. Quem é que não tem medo? Nós temos temor. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Aleluia. Imagine, irmãos, você ouvir de Deus, a tua oração foi ouvida, filho. E o interessante, irmãos, que só ouve quem é vivo. Só vê quem é vivo. E o nosso Deus, Ele está vivo e reina e ouve as nossas orações. Ele ouviu. Nós não sabemos o tempo dessa oração. Se foi logo no começo do casamento, eles já estavam velhos. Na maioria da época da cultura se casava muito jovem, 14, 15 anos, 12, 13, as mulheres já se casavam. E a Bíblia diz que ela já estava idosa. Então provavelmente essa oração foi muito lá atrás. Mas chegou o tempo da bênção do Senhor sobre a vida de Isabel e Zacarias. E o anjo disse: a tua oração foi ouvida. Será que a tua oração foi ouvida por Deus? Com certeza sim. Mas quando será a resposta? Não sei. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem. Não sei. Só sei que se Deus prometeu, se Ele ouviu, e Ele ouviu, Ele vai cumprir. Enquanto não cumprir, irmãos, qual é a postura? Permanecer obediente e irrepreensível na presença do Senhor. E o Senhor disse: olha, o anjo, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe chamará João. Eita maravilha, glória a Deus. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem beberá bebida forte. E um detalhe, irmãos, será cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu Deus. Imagina um filho desse. Essa promessa do Senhor. Será um homem bom. Vai trazer muitas alegrias para você. Vai trazer muitas alegrias para o povo. E ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento. Que maravilha. E ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Essa é a geração João Batista. Nós estamos vivendo na geração João Batista. E uma das características dessa geração é que é uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que fará retornar muitos dentre o povo para o Senhor, antes da vinda do Senhor Jesus.
Deus levantará evangelistas, pastores, cristãos, líderes que vão atrair, que vão trazer de volta para os caminhos do Senhor muitos que se afastaram e muitos que ainda não entraram, que também são filhos de Abraão, porque a promessa é para toda a carne. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A expiação do Senhor não foi limitada, como pregam algumas teologias. Jesus morreu só por uma parte. A expiação foi ilimitada para toda a humanidade. E se fala em toda a humanidade, eu e você está incluso também. E a palavra é que ele teria uma unção que iria fazer com que as pessoas voltassem para o caminho do Senhor, para o Deus. E ele iria diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. É você, é a nossa geração. Jesus está voltando. Estava em Itamaracá ontem, a gente jantando, e o pastor Oziel sumiu. Cadê o pastor Oziel? Cadê o pastor Oziel? Pastor Oziel? E ficou dizendo assim: será que ele foi arrebatado? Aí eu disse: será que ele foi? Só ele? Aí uma irmã disse assim: se o pastor ficou, imagine eu. Irmãos, isso foi uma reflexão para nós. E eu disse: vai ser assim mesmo, Jesus. Imagine a dor e a decepção de quem ficar. Porque quem ficar, irmão, só vai ouvir uma coisinha do Pai: não vos conheci, ou afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu sei que eu não vou ficar nesse dia. Você vai? Nem eu, nem a minha casa. Então o Senhor nos capacitará, nos encherá do seu Espírito de uma forma tão tremenda, que nós vamos trazer pessoas de volta para Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos povoar o céu, torná-los eles cidadãos do céu. Nós somos a geração João Batista. Você é a geração João Batista. Voltar o coração dos pais dos seus filhos. E Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher também já é velha, avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ele falou como é que se dá isso, que eu sou velho, mas no coração dele, ele não acreditou. E o Senhor, ele sonda-nos e nos conhece. Ele sabe o que eu estou pensando nesse momento, e o Pai nos abençoa segundo os propósitos do nosso coração. Se o teu coração for bom, você vai ser abençoado, mesmo que você tenha uma aparência rude e seja um cara bruto e ignorante, mas Deus está olhando para dentro do teu coração e diz: o coração dele é um coração doador, e você será abençoado por isso. Felizmente tem muitas pessoas que têm um sorriso no rosto, fala manso, mas o seu coração está cheio de malícias e de maldade para com você. A gente não conhece o rosto, a gente não conhece o interior. E ele disse: você vai ficar calado, mudo, porque você não acreditou. E outra vez eu repito: se você crer, você vai ver a glória de Deus. É acreditar, meu irmão, é crer.
que o impossível se tornará possível para aqueles que servem o Senhor Jesus. E uma vez que nós entramos nesse barco, nós não queremos mais olhar para o barco da incredulidade, da normalidade. É ler Bíblia, orar, tá, vou para a igreja. Quem já pisou no Santo dos Santos, irmãos, em outro lugar não sabe viver. Quem já provou o sobrenatural, ele não quer mais voltar para o natural, ele quer viver no sobrenatural de Deus, que é extraordinário. Nós somos a geração João Batista. O Senhor nos encherá de prodígios e sinais para atrair cada dia mais pessoas para o Senhor, porque nós estamos preparando o caminho do Senhor até que Ele venha. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a demora do santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isaac e Isabel engravidou. Aleluia. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. O Senhor me dará um filho. 5 meses a barriga já está grande. E ali havia o quê? Um filho. Não um filho comum, mas um filho que seria cheio do Espírito Santo desde o seu ventre, que prepararia o caminho do Senhor e Salvador Jesus, o evento tal que mudou a história antes e depois de Cristo. O maior evento, irmãos, da humanidade foi o nascimento de Jesus Cristo. E João Batista, ele foi encarregado por isso. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses permanecia em casa calada. E ela dizia: isso é obra do Senhor. E no 6º mês enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem prometida em casamento, certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: agraciada do Senhor, o Senhor é com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar, essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dará à luz um filho, porá o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Senhor Deus lhe dará o trono do teu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o reino de Jacó, o seu reino jamais terá fim. Nós estamos vivendo essa promessa, irmãos. O maior reinado do mundo, 2022 anos que Jesus reina aqui na terra. O seu reinado não acabou e não vai acabar, porque nós estamos vivendo essa promessa. Eu fico olhando, irmão, Jesus nasceu lá em Jerusalém, e como é que o evangelho chegou até nós aqui? E todo dia esse reino cresce, porque todo dia se converte gente, todo dia a gente se entrega a Jesus, e o reino do Senhor não tem fim. Nós estamos vivendo essa promessa. Nós somos do reino dos céus, nós somos cidadãos do céu. Então essa promessa está se cumprindo na nossa vida hoje. Você, eu somos reino dos céus, reino de Deus, porque o Senhor nos resgatou, nos salvou. O Senhor nos resgatou e nos salvou. Aleluia. E naqueles dias Maria preparou-se, foi se preparar a cidade e região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou. Quando Isabel ouviu a sua saudação, o bebê agitou-se dentro do ventre de Isabel, ficou cheia do Espírito Santo, em alta voz ela exclamou: bendita é você, mulher, entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos ouvidos do bebê,
que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumpra aquilo que o Senhor lhe disse. Meu Deus, o Filho de Deus aqui na terra. Meu Deus, salvação chegou. E Jesus veio, cresceu, juntamente com seu primo João, e preparava o caminho, preparou o caminho bem preparado. Morreu, porque denunciou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E a história do Senhor, você já sabe o que aconteceu. Morreu, ressuscitou, e recebeu o nome que está acima de todo nome, e preparou o céu, um lugar para eu e você morar. E esse lugar já está preparado, novinho em folha. Ainda não foi inaugurado, ninguém foi para lá ainda. Chegará um dia que todos nós vamos entrar neste lugar. E vai ser surpresa para todos nós, porque nós vamos entrar pela primeira vez. Pastor, estão todos nos céus? Não no céu propriamente dito, mas numa sala que vai antepor o céu. Está todo mundo no inferno? Não. Estão numa sala que vai antepor o inferno. Porque o Senhor preparou. E Ele não quer deixar ninguém de fora. E nós vamos entrar juntos. Vai ser surpresa para mim que estou nessa geração. Vai ser surpresa para Moisés, Abraão, Jacó, que também estão nas gerações passadas. E esse lugar já está preparado. E esse lugar se chama céu. Nós temos que preparar esse caminho. A começar pelo campo missionário mais difícil, que é da nossa casa, na nossa família. Porque na nossa casa nós somos verdadeiramente nós. Quer conhecer uma pessoa, irmãos, como 1 quilo de sal com ela. Na igreja é fácil. A gente passa pouco tempo, poucas horas aqui, é fácil. Quer conhecer uma pessoa, vá viver com ela. Vá conviver. É em casa, onde as pessoas sabem quem realmente nós somos. Então precisamos, irmãos, ser irrepreensíveis diante do nosso Deus. Os nossos filhos têm que olhar e ver isso. Porque eles vão levar para os filhos dele, e os filhos dele vão levar para os outros, os netos, e por aí vai. Você precisa ser testemunho vivo dentro da tua casa. Aleluia. De um homem e de uma mulher de Deus, que é cheio do Espírito Santo do Senhor. Então, João Batista veio, nasceu, e nós nos alegramos com a vida dele, e também saber que nós somos essa geração que vai preparar o caminho do Senhor. Vai preparar um povo santo que vai se encontrar com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos estão entendendo aqui? Eu preciso ser testemunha para os meus filhos. Ser irrepreensível perante o Senhor. Porque de uma árvore boa só dará bons frutos. E ele viu o filho, João Batista, homem cheio de fé e de autoridade do Espírito Santo de Deus, que nascido de mulher não houve igual. E o interessante, irmãos, João Batista não realizou nenhum milagre. Você não consegue ver o milagre de João Batista. João Batista levantou, curou um cego, não. João Batista, ele falou a verdade. Ele era uma voz que clamava no deserto, lugar de sequidão. Mas no deserto, multidões iam até ele para ouvir os seus ensinamentos. E os seus ensinamentos eram duros e a raça de víboras. Endireitai o caminho do Senhor. E talvez o nosso discurso hoje deve ser o mesmo de João Batista. Nós estamos com um discurso de muito amor. Nós precisamos ter um discurso mais firme naquilo que o Senhor está necessitando que façamos. Então Jesus vai voltar, meu irmão, não tenha dúvidas.
Você vai para o céu com ele. Pastor, eu vou. E teu filho? Vai também. Teu neto? Também. Tua geração? Também. Profetize. Hoje você está vendo tudo desmantelado, mas Jesus vai ajeitar. Aleluia. E não é você que faz, não sou eu, é o Espírito Santo, irmão. Então fique em pé e vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Por favor.